Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje a aula vai ser sobre um scanner de vulnerabilidades chamado Nuclei, um dos melhores da atualidade. Mas antes de mais nada, antes de começar, eu queria agradecer aos 2.000 inscritos que estão nos seguindo. Me surpreendeu chegar tão rapidamente a essa meta de 2.000. É pouco, mas para mim é muito importante a presença de cada um de vocês. Eu espero que vocês ativem o sininho para sempre que tiver vídeo novo, vocês fiquem sabendo, beleza? E também gostaria de agradecer a essa camisa linda da plataforma de Bug Bounty, que é a Bug Hunt. Ela enviou pra gente essa camisa linda. Eu vou botar aqui a parte de trás da camisa. Nossa, tô apaixonado, muito linda mesmo a camisa. Bug Hunt, muito obrigado. Para quem não conhece, o site Bug Hunt, ele é uma plataforma de bug bounty. Lá você pode encontrar diversas empresas que vão utilizar dos seus conhecimentos para testar a segurança delas. Ou seja, você vai poder hackear as empresas dentro da legalidade e ainda ganhar um dinheirinho por cada falha encontrada. Agora vamos ao nosso conteúdo. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Nuclei. É uma ferramenta baseada em template. Ela foi desenvolvida pelo Project Discovery e ela é amplamente utilizada para quem faz bug bounty e para quem faz pentest. Eu acho que é uma das melhores na atualidade. Mas por que ela é tão boa assim? Porque ela permite a gente escanear aplicações web e infraestrutura. Você vai descobrir qual o servidor que está usando, se você tiver falha na pasta, se tem falha de XSS. Ela é muito boa. Fábio, mas por que eu tenho que utilizar o Nuclei? Simples, porque ele busca por vulnerabilidade. Quando você quer hackear, você quer invadir um site, um servidor, por onde você invade? Pela falha, pela vulnerabilidade que a aplicação apresenta. E além do mais, ela utiliza templates personalizadas. Isso quer dizer o quê? Que você pode personalizar, você pode criar a sua própria template e colocar lá no scanner para automatizar o seu processo. E uma das vantagens do Nuclei é que você consegue escanear diversos hosts, diversos endereços, diversos sites de uma só vez. Eu posso criar um arquivo com 100 subdomínios e mandar escanear tudo de uma vez. Claro que vai demorar, mas automatiza o processo. E o bom é que ele tem uma integração com o pipeline. Eu posso, por exemplo, utilizar o Subfinder e com a saída já mandar escanear o Nuclei. E, para ser sincero, uma das coisas mais importantes é que a comunidade que ajuda o Nuclei, que desenvolve o Nuclei, ela é uma comunidade ativa. Então, todo dia tem template nova. Ou seja, já passo uma dica para vocês. Chegou, sentou na cadeirinha, vai trabalhar, atualiza as templates. Porque não adianta você estar utilizando uma ferramenta desatualizada. Agora, sem mais delongas, bora para a prática. Vamos lá, pessoal. Já no nosso amado Kali Linux, nós iremos verificar o seguinte. Eu configurei aqui o Apache, iniciei o serviço do Apache na máquina, para a gente poder testar a ferramenta do Nuclei de uma forma bem básica, né, para poder não comprometer site algum. Mas antes de mais nada, quem não tem o Nuclei instalado vai precisar instalar. Então, vou mostrar para vocês como fazer a instalação do Nuclei e vamos iniciar os comandos do básico e até ir avançando um pouco. Só botar Nuclei, GitHub, o primeiro link, que é do Project Discovery, como eu falei, que foi quem desenvolveu a ferramenta do Nuclei. E aqui vocês vão encontrar todas as informações, todos os comandos do Nuclei. Eu indico que vocês leiam com calma todo o manual do Nuclei para poder entender bastante a funcionalidade dele. Aqui vocês vão ver o comando inicial para poder instalar o Nuclei. Vocês podem clicar no botão de copiar, abrir o terminal e colar o comando de instalação. É muito simples a instalação via Go. Vocês precisam ter o Go instalado também no Linux.
Quem não tiver, é só deixar o comentário que eu explico para vocês como é que faz a instalação. Uma coisa importante é vocês observarem, através do releases, qual é a versão que está instalada. Se vocês não tiverem com essa versão instalada, vocês clicam, baixem e instalem por aqui. Também é muito simples a instalação. Após a instalação, a primeira coisa é vocês executarem o comando nuclei -h, que é de help, para saber se ele realmente instalou o nuclei ou não. Vocês podem ver todas as configurações que ele permite. -U é para poder escanear um único host, um único endereço. -L, em seguida, o arquivo com vários hosts, vários endereços diferentes. Eu posso escanear 50 subdomínios de uma só vez. Para mim é uma opção idiota. Se eu estou com uma lista de hosts, algum determinado subdomínio, por exemplo, eu não quero que escaneie determinado domínio ou subdomínio, eu tiro do arquivo. Mas vamos ver várias opções, uma por uma. Eu não vou falar todas, porque senão vai ser aula para mais de 1 hora. Outra coisa é vocês verificarem se a versão que vocês instalaram, se está a opção mais atualizada. Aqui no caso, eu estou utilizando a versão mais atualizada, que é 3.3.10 hoje, na data de hoje. Pode ser que amanhã esteja uma versão mais atualizada. Após a instalação, vocês precisam rodar a opção UT, que é a versão de Update Template. Porque não adianta você utilizar um scanner baseado em templates se elas não estão atualizadas. No caso aqui, ele fala que não tem novas templates. Então está tudo atualizado, tudo rodando redondinho. Vamos fazer o seguinte: o nosso primeiro comando é para escanear um host específico. Nós vamos utilizar o nuclei. Vamos limpar a tela aqui. Nuclei com a opção -U. E o host que vocês quiserem. Se eu quisesse escanear o facebook.com, google.com, mas não é o objetivo. Então, como eu iniciei o serviço da Apache, eu vou escanear meu próprio serviço da Apache. Vamos fazer o seguinte. Aqui, esse comando, tail-f, e o caminho de acesso de log, eu vou estar monitorando em tempo real a execução do nuclei, para vocês poderem entender como é que funciona. Ele vai estar rodando o nuclei e vai estar escaneando o meu serviço do Apache. Aqui, monitorando em tempo real o nuclei, aqui está todas as templates que ele está usando, todos os comandos que ele está utilizando lá no meu Apache. Poderia ser num site qualquer. Isso é só para vocês entenderem um lado do administrador. Vamos supor que o administrador está aqui, está de braços cruzados, e ele começa a ver um monte de requisições, um monte de comandos diferentes. Dá um Ctrl C aqui, para poder finalizar. E vamos achar um exemplo de requisição. Ele tentou, através desta linha de comando, dessa string, verificar o arquivo fpassword. Só que ele teve como resposta 404, a página não existe. Acabou o scanner do nuclei. Neste Apache simples, sem muitas informações, ele identificou a versão do Apache e ele identificou este link. Um nível de informação baixa. Quando eu estou fazendo a enumeração de um ataque, quanto mais informações do servidor eu tiver, é importante. Aqui eu consigo ver o processo que está rodando, o quanto de CPU que está sendo usado, as requests.
Isso é informação. Só que não é uma informação crítica, tanto que ele fala que é uma informação baixa. Isso aqui é só nível de informação. O Nuclei, ele funciona com informações info, de informação, low, baixa, médio, H, que é a alta, e crítica. E também tem desconhecida. Se eu quisesse que este resultado, vocês podem ver que essa parte aqui é apenas sujeira. Se eu quiser de uma forma mais silenciosa, mais limpa, eu poderia utilizar a opção Silent. Vamos ver como que é a diferença de resposta quando nós utilizamos o Silent. Ficou de uma forma mais limpa. Vocês concordam que agora, olha a diferença. A primeira forma veio isso aqui de lixo, o banner, essas informações aqui que não, na verdade não são úteis. Isso aqui. O que interessa é só o resultado no Nuclei. E ele deu somente o resultado. Pô, isso aqui apaga. Eu quero salvar isso em um arquivo. Eu vou mostrar para vocês duas formas de salvar no arquivo. Se eu quiser salvar no arquivo, eu posso usar a opção "-o" e o nome do arquivo. Ou eu posso redirecionar a saída para um arquivo. Se ele não existir, ele é criado. Se eu utilizar dois sinais de maior, então ele vai sobrescrever o resultado. Ele vai ficar salvando em cima, vai acrescentando o resultado em cima do arquivo. Se eu utilizar apenas um, ele vai sobrescrever, ele vai apagar o arquivo e vai começar do zero. Uma outra opção para vocês utilizarem é a opção "-l", que é de lista. Se eu quiser usar vamos por exemplo aqui, vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui. Eu tenho dois arquivos aqui. Eu preciso especificar o caminho do arquivo. No caso, como está na área de trabalho, vamos entrar na área de trabalho e vamos utilizar nuclei-l, o nome do arquivo, .txt, somente. E ele vai escanear. Ele vai iniciar um escaneamento. Quando ele terminar um site, ele vai começar o outro de forma automática. Só que como meu objetivo aqui é mostrar para vocês apenas os comandos que são usados, eu vou finalizar o scanner e vamos verificar o seguinte. Eu quero que ele me mostre apenas se houver algum tipo de falha, se ela for crítica ou alta. Para isso, nós vamos utilizar a opção "-s", que é de Severity Value, valor. Ele vai rodar possibilitando os valores info, low, médio, H, crítico e desconhecido, como eu tinha falado para vocês. Então, vamos utilizar a opção "-s". O que eu quero? Eu quero info? Não, nesse scanner eu não quero. Eu quero médio e critical. Se eu quisesse salvar em um arquivo, eu poderia salvar em um arquivo aqui. Só que eu não quero salvar. Então, ele vai escanear aquele arquivo de Roches e vai informar somente o resultado que for médio, alto e critical. Se não tiver esses resultados, médio, alto e crítico, ele não vai informar nada. Ele terminou o scanner
naqueles dois arquivos de rochas. Esses dois sites aqui. Só que ele não encontrou resultado algum. Nessas condições, médio, alto e crítico. Vamos supor que eu quero agora somente informação ou low. Eu posso colocar tudo, se eu quiser. E eu geralmente coloco todas. Mas só estou mostrando para vocês as formas de utilizar o Nuclei. Uma forma bem diferenciada do que aquele padrão. Vou rodar o Nuclei, -U e o endereço do site. Nuclei, -L e o rochas. Então, para mim, eu quero trazer para vocês bastante conteúdo. Vocês estão conseguindo me entender? Quanto mais formas diferentes de utilizar a ferramenta, maiores são as suas chances de sucesso. Tá vendo? Agora, ele está mostrando somente as falhas do nível Info e Low. Vou finalizar aqui. Eu também posso utilizar o Silent. Por quê? Se eu utilizar o Silent, ele não vai me trazer banner, não vai me trazer esta parte aqui que é lixo. Tá vendo? Ele vai trazer apenas informações de comando mesmo, de resultado. Ele vai trazer somente resultado. Só que, Fábio, de tanto eu escanear um site, eu posso tomar um bloco. Ele vai saber o meu IP. Como é que eu posso resolver isso aí? Simples. São proxy. Só que para isso, você vai ter que especificar o endereço do proxy que você tiver configurado. Se você tiver configurado o proxy no seu navegador, é só você passar o endereço. Isso é um exemplo. Ou se você tiver algum endereço de proxy configurado, você coloca aqui na opção de proxy. E aí, em vez de ele pegar o teu IP e bloquear o seu IP, ele vai pegar o endereço do proxy e bloquear o proxy. Estão gostando até agora? Estão conseguindo entender? Alguma dúvida até essa parte do vídeo? É simples, não é? Tem dificuldade? Não é. Não tem dificuldade alguma. Buscar por vulnerabilidades, rodando uma ferramenta, achar falhas não é só rodar a ferramenta. Vai além disso. Só que quando você está testando o seu site, a sua rede, efetuando um teste de um bug bounty, fazendo enumeração de informações, você vai ter que rodar alguma ferramenta. Eu estou trazendo para vocês hoje o Nuclei. Vamos começar agora com alguns comandos avançados do Nuclei. Se eu quiser, por exemplo, que o Nuclei use apenas templates, que é a opção T, -T, template, CVEs, que são falhas, de alguns tipos específicos de falhas, que é como eu falei para vocês, apenas um ROS. E se eu quiser que ele rode mais rápido, eu posso utilizar a opção -C 100. E ele vai usar o T-Reads de uma forma mais rápida, ele vai rodar o scanner mais rapidamente. Vamos dar uma olhada aqui? Ele vai finalizar o scanner mais rápido. Eu poderia colocar no relógio, né, no cronômetro, dei mole. Mas tá bom. A intenção é trazer somente esta opção para vocês, que é a opção de deixar ele mais rápido. Eu poderia substituir por qualquer tipo de template. No caso, ele está executando 2.846 assinaturas de templates. Está dentro desta pasta. Ele já finalizou. Como eu botei para escanear no meu Apache, não achou nenhuma
falha específica, nenhuma informação. Com este comando aqui, eu posso escanear diversos rochas, utilizando o modo verbose, que é "-v". Eu quero que ele salve, como eu falei, no arquivo resultado.json, o tipo do arquivo, JSON. Então, ele já vai, quando ele salvar, ele já vai salvar no arquivo no formato JSON. Vocês viram a diferença? Que agora ele está utilizando o modo verbose. O modo verbose é o quê? Cada tentativa de ataque, ele está tentando esta falha, está tentando ver se existe esse arquivo. Se um hacker conseguir acessar esse arquivo, ele pode obter informações importantes. Ele achou aqui algumas vulnerabilidades, possíveis vulnerabilidades. Este site é site para teste mesmo, para você testar vulnerabilidades, testar ferramentas. Qualquer um pode testar ferramentas nesse site. Vocês viram a diferença do modo verbose? Só que fica uma análise mais suja, né? Digamos assim. E muitas informações que não tem necessidade. Você quer saber para que ele testou aqui se não foi positivo? Você quer apenas os resultados. Mas aqui você consegue ter uma visão mais ampla do que ele está testando. O que é a falha? Olha, ele está testando se existe esse arquivo aqui que pode obter informações importantes. Então, você já sabe que esse tipo aqui de arquivo, se conseguir visualizar, pode ser uma vulnerabilidade. Serve como forma de aprendizado. Mas, Fábio, me explica uma coisa aqui. Toda vez que eu utilizo uma ferramenta, existe uma coisa chamada falso positivo, que é nada mais, nada menos do que informações que parecem vulnerabilidades, mas não são. Isso dificulta o nosso trabalho, porque a ferramenta vai rodar, vai mostrar uma falha como crítica, eu vou testar, vou rodar um exploit e não me dá resultado nenhum. Apenas é um falso positivo. Como é que eu resolvo isso aí? Minimizar as chances de um falso positivo. Vocês podem utilizar este comando aqui, é um comando pequenininho, que ele vai excluir roches internos e vai excluir falso positivo. Ele vai minimizar as chances de ter falsos positivos. Ah, mas quer dizer que então se ele mostrar algum resultado, aquilo ali, ó, 100%? Claro que não. Mas ele não vai trazer informações falsas. Estão conseguindo assimilar a diferença? Nada é 100%. Não existe uma fórmula mágica de você rodar um comando e ele trazer 100% de uma falha. Não é. Você vai testar. Se der bom, deu bom. Eu estou começando a entender, estou começando a gostar do Nuclei. Só que me preocupa eu estar efetuando um scanner e tomar um bloco. Uma outra opção para você não tomar um bloco é você limitar o timeout para 5 segundos. Mas como é que é isso? Como é que funciona? Vocês viram que quando eu monitorei o arquivo de log do Apache, ele ficava pulando toda hora? Então, eu vou utilizar o Nuclei de uma forma mais lenta para poder passar desapercebido pelo administrador da rede. Olha como que está pulando mais devagar. Ou deveria estar pulando mais devagar. Vamos mudar aqui. Para 20 segundos. Por requisição. Olha, 5 segundos ficou muito rápido. Mas 20 segundos já ficou mais devagar.
Então, para o administrador da rede, se ele estiver monitorando os logs em tempo real, não vai pular tão rápido. Então, não vai chamar tanta a atenção dele. Quanto maior o timeout, mais o scanner vai demorar, porém, mais vai passar desapercebido pelo administrador da rede. E ele vai dificultar ele te dar um bloco, te bloquear o seu IP. Parte interessante do Nuclei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar um Nuclei, olha que interessante, para burlar um firewall, falsificar uma requisição aqui. Eu vou testar lá o meu Apache normal. Eu vou utilizar somente a template do tipo CVEs e vou falsificar a requisição para achar que eu estou vindo do Google. Pô, Fábio, mas para que isso? Para que achar que eu estou vindo do Google? Porque alguns firewall e CDNs, como o Cloudflare, podem tratar requisições como o Google como seguras, porque parece que veio de um tráfego real vindo do Google, através de um mecanismo de busca. Sendo assim, ele vai evitar bloqueios, porque alguns sites só permitem acesso a certo tipo de conteúdo se acharem que você chegou através de um mecanismo de busca, entendeu? Assim, ele vai enganar os logs do servidor. Lá no log do servidor, as requisições que vão aparecer, que vierem do Google, dificulta a detecção do scanner. Conseguiram entender essa parte? De enganar o firewall? É simples. É mais uma forma de burlar o firewall utilizando o Nuclei. Porque o interessante é que você faça o seu scanner sem ser bloqueado. O que adianta? Você roda o scanner uma vez, aí o scanner está rodando e daqui a pouco começa a não apresentar resultado nenhum. Ou você vai personalizar o teu scanner e daqui a pouco é bloqueado. Vamos supor que eu estou escaneando um arquivo com 100 subdomínios. Eu começo a escanear 1, 2, 3 sites, 6 subdomínios, por exemplo. Daqui a pouco sou bloqueado. Vai ter mais de 100 subdomínios que eu não vou conseguir escanear. Aí eu vou utilizar a ferramenta e vai aparecer que o subdomínio está offline. E não está. Na verdade, eu estou bloqueado no servidor. Entendeu? Por que é importante rodar utilizando esta linha de comando aqui para poder falsificar a requisição? Isso aqui, ele, em vez de ser um comando atrás do outro, ele vai fazer aquele tempo, aquele delay de 5 segundos. 5 segundos, ele vai tentar uma requisição. Deu 5 segundos, mais outra requisição. E assim evitando que você, abençoado, seja bloqueado. Vamos finalizar e vamos ver mais um comando. Se eu quiser utilizar o Nuclei para procurar tecnologias específicas, como assim? Eu tenho um site para testar e eu acho que ele está em WordPress ou Joomla. Dá para testar? Em vez de testar um monte de coisa, quero testar somente estas tecnologias. Pode ser outras também que vocês queiram? Pode. Só botar a opção menos tags, WordPress ou Joomla, vírgula, o que for. E ele vai testar um por um. E se, por exemplo, se o site for em WordPress, ele vai informar que o site é em WordPress, se tiver alguma vulnerabilidade em WordPress, ele vai informar. Agiliza bastante o nosso trabalho. Uma opção muito interessante para rodar o Nuclei é esta aqui, expostos, dados expostos. Eu gosto muito de usar essa informação. Por quê? A opção "-t", exposures, ele vai buscar por dados expostos, como logs, credenciais, configurações. E a opção debug,
ele mostra informações detalhadas de cada requisição. Tá, dados expostos. Como o meu site não tem nada, o que tiver de informação de dados, ele vai informar. Pô, aqui ele informou que utiliza um Debian, está usando o servidor tal, na porta 80. Apache, a versão da Apache. Ó, ele achou esta informação, mas não foi. Seria arquivos de backup, provavelmente log. No log pode ter requisições de erros. Quer dizer, pode ter os logins, pode conter senhas, configurações, pode conter muita coisa. Agora me diga, vocês conheciam, quem já usa o Nuclei, vocês conheciam todas essas linhas de comando? Ou tinha alguma que você não conhecia e agora, caraca, Fábio, eu não sabia que dava para usar o Nuclei desse jeito? Deixa um comentário aqui pra gente. Agora me diga uma coisa, vocês gostaram dessa aula? Eu tentei mostrar para vocês vários comandos, desde o iniciante até uns comandos avançados, que vocês têm que ampliar a zona de conhecimento de vocês, não só utilizar o básico. O básico todo mundo usa, mas também não é para vocês acharem que é só rodar uma ferramenta que você vai hackear, vai saber hackear. É claro que não. Dá para hackear até sem ferramenta alguma. Porém, quando você está utilizando, fazendo alguns bug bounty, fazendo alguns pen test, ferramentas trazem informações para vocês. Informação é a base de tudo. E se vocês gostaram, não conheciam algum comando, deixa aqui, curte, compartilha, dá um like, se inscreve no canal. E, novamente, obrigado aos 2.000 inscritos no canal. Até a próxima.